Então, começando a série de historinhas do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, eu vou ler a parte dos suicidas, capítulo 5, e a primeira história é o suicídio da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, bem vestido, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris e pediu que lhe preparassem um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após 2 horas o cliente não o chamou, resolveu entrar na cabine para ver se ele estava indisposto. Deparou-se com uma horrível cena. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o sangue misturava-se à água da banheira. Não podendo ser apurada a sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris 6 dias após a sua morte, deu as seguintes respostas. Onde encontra o senhor agora? Eu não sei. Dize-me vós onde estou. O senhor está em uma reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e lhe são benevolentes. Dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Quem o fez vir até nós? Senti-me aliviado. Que motivo levou ao suicídio? Eu estou morto? Não, pois habito o meu corpo. Não imaginais como sofro. Eu sufoco, que uma mão piedosa decaba a minha vida de uma vez. Aí uma observação. Sua alma, embora separada do corpo, ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão da matéria corporal. As ideias terrenas permanecem ainda vivas a ponto de não se considerar morto. Pergunta. Por que não deixou indício algum que permitisse ser reconhecido? Estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Tem ainda os mesmos motivos para permanecer incógnito? Sim, não enterreis um ferro em brasa na ferida que sangra. Poderia nos dizer seu nome, sua idade, sua profissão ou domicílio? Não, de modo algum. Tinha o senhor uma família, esposa ou filhos? Estava abandonado, se algum me amava. Que fez para não ser amado por pessoa alguma? Quantos existem como eu? Um homem pode viver abandonado no meio de sua família quando nenhum coração o ama. No momento que cometeu o suicídio, não sentiu qualquer hesitação? Eu desejava ardentemente a morte e esperava repousar. Como a ideia do futuro não fez com que renunciasse ao projeto? Não acreditava mais no futuro, eu não tinha mais esperança. O futuro é esperança. Que reflexões fez ao sentir que lhe se extinguiu a vida? Não refleti, senti, mas minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes roendo-me. Que sentimento experimentou no momento em que completou a morte? Completou-se a minha morte? Foi doloroso o momento em que se lhe extingui a vida? Menos doloroso do que depois, apenas o corpo sofreu. Pergunta ao Espírito São Luís. O que quer o Espírito dizer quando menciona que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta. O Espírito se descarregava de um fardo que o oprimia. Ele experimentava a volúpia da dor. Tal estado é sempre consequência do suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, ainda que involuntárias, mas que abreviam a duração natural da existência? Não. O que entendeis por suicídio? O espírito só responde por seus atos. Observação. Essa dúvida em relação à realidade da própria morte é muito comum entre as pessoas falecidas há muito pouco tempo, principalmente entre aquelas que durante a sua vida não elevaram a alma acima da matéria. É um fenômeno estranho à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se uma pessoa colocada em estado de sonambulismo pela primeira vez perguntarmos se dorme, ela quase sempre responde que não, e sua resposta faz sentido. A pessoa que interroga é a que não fez a pergunta correta, servindo-se de um termo impróprio.
A ideia do sono na nossa língua usual está ligada à suspensão de todas as faculdades sensoriais. Ora, o sonâmbulo que pensa, vê e sente, que tem a consciência da liberdade de seu intelecto, não se crê adormecido e efetivamente não dorme na acepção comum do termo. É por isso que responde não, até que esteja familiarizado com essa nova maneira de aprender o fato. O mesmo ocorre com um homem que acaba de morrer. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser, e tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, não se considera morto, assim alegando até que tenha adquirido a compreensão de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, pois jamais é completa e porque gera no espírito uma certa ansiedade. No exemplo apresentado, constitui para o espírito de um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer-lhe o corpo, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, variando sobretudo em duração e intensidade conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é exclusiva dos suicidas, também é comum entre aqueles que viveram mais da vida material do que espiritual. Em princípio, não há falta que não seja punida, mas não há, contudo, uma regra uniforme e absoluta em relação aos meios de punição. Então, essa foi nossa primeira história. Muito triste ver que o espírito ficou apegado, preso ao corpo e não tinha ideia de que já tinha falecido. Ele se acreditava vivo, então muitos suicidas optam por esse caminho, achando que vai se livrar das dores, achando que vai se livrar de todos os problemas, e na verdade ele está arrumando um problema muito maior, um sofrimento muito maior. Então, eu espero que você que tenha assistido esse vídeo ou lido esse livro tenha se inspirado e espero que ajude você e outras pessoas. E na próxima temos mais historinhas.